Sabia que Ana Jansen foi uma das mulheres mais importantes do Brasil? Ana Jansen foi uma mulher influente e controversa na história do Maranhão. Ela era dona de muitas terras, escravos e negócios e também participava da política como líder do Partido Liberal, os Bem-te-vi. Ela ficou conhecida como a Rainha do Maranhão por seu poder e riqueza. Ana Joaquina Jansen Pereira, ou simplesmente Ana Jansen, foi uma empresária, política e líder social que viveu em São Luís no século XIX. Além de ser conhecida como a Rainha do Maranhão, também foi a protagonista de uma das mais famosas lendas da cidade, a lenda da carruagem fantasma. Ana Jansen nasceu em 1797 em uma família de origem nobre, mas que não tinha muitas posses. Seu pai era Vicente Gomes de Lemos Albuquerque, um militar português, e sua mãe era Rosa Maria Jansen Miller, filha de um comerciante holandês falido. Ana era a caçula de 5 irmãos e desde cedo mostrou uma personalidade forte e independente. Quando tinha apenas 15 anos, Ana engravidou de um homem desconhecido e teve que enfrentar o preconceito e a rejeição da sociedade da época. A mãe, ao saber da gravidez da filha, exigiu que ela mudasse para o interior. Ana obedeceu a ordem, mas antes dos 9 meses de gravidez, ela retornou para São Luís. Desta vez, o seu pai a expulsou de casa com o filho recém-nascido, e ela teve que se virar sozinha para sobreviver. Ela chegou a trabalhar como costureira e lavadeira, mas não se conformou com a pobreza e a humilhação. Foi então que ela conheceu Isidoro Rodrigues Pereira, um coronel rico e influente que era casado e tinha vários filhos. Ana se tornou sua amante e com ele teve mais 6 filhos. Isidoro a sustentava, lhe deu uma casa e uma vida digna, mas também a expôs ao escândalo e à inveja dos seus inimigos. Ana era vista como uma mulher desonrada que vivia à sombra de um homem casado. Mas Ana não se contentou em ser apenas uma amante. Ela se interessou pelos negócios e pela política e passou a participar ativamente da vida pública. Ela se tornou uma leitora voraz e se envolveu com os movimentos sociais da época, como a Revolução Pernambucana de 1817, a Confederação do Equador de 1824 e a Balaiada de 1838. Ela defendia os ideais liberais e se opunha ao absolutismo e à escravidão. Quando a primeira esposa de Isidoro morreu, Ana finalmente se casou com ele e se tornou uma senhora respeitada. Ela herdou uma grande fortuna que incluía terras, imóveis, engenhos de açúcar e algodão e centenas de escravos. Ela também se tornou uma líder política, apoiando candidatos do Partido Liberal e influenciando as decisões do governo provincial. Ana Jansen passou a comandar o Partido Liberal, que se chamava Bem-te-vi. Esse partido era formado por liberais radicais que defendiam os interesses do Maranhão contra as imposições do governo central. Ana era a líder e a financiadora desse partido, que tinha grande influência na política e na sociedade maranhense. O Bem-te-vi era o principal rival do Partido Conservador, liderado pelo comendador Meireles, que era o maior inimigo de Ana Jansen. O Bem-te-vi foi um dos partidos mais importantes e atuantes do Maranhão durante o período imperial. Ana Jansen era uma mulher poderosa e controversa. Ela era admirada por uns e odiada por outros. Diziam ser ela generosa com os pobres e cruel com os escravos, além de culta e inteligente. Ela era uma mulher à frente do seu tempo, mas também presa aos costumes da sua época. Mas a fama de Ana Jansen não se restringiu somente ao Maranhão. Ana foi uma das maiores financiadoras da chamada Guerra do Paraguai,
que aconteceu na segunda metade do século XIX entre o Brasil e o Paraguai. Ela era uma defensora dos interesses do Maranhão do Império e apoiou a causa brasileira contra o ditador paraguaio Francisco Solano Lopes. A Guerra do Paraguai, de acordo com a história oficial, é considerado o maior conflito armado da história da América do Sul e aconteceu na segunda metade do século XIX, mais precisamente entre os anos de 1864 e 1870. Ana Jansen chegou a enviar dinheiro, armas, munições e mantimentos para as tropas brasileiras, além de oferecer seus navios e escravos para o transporte dos soldados. Ela também participou de comissões de socorro aos feridos e aos órfãos da guerra. Ela foi uma mulher que se envolveu ativamente nos assuntos políticos e militares do seu tempo e demonstrou sua lealdade e patriotismo ao Império. A Guerra do Paraguai foi denominada de Guerra da Tríplice Aliança na Argentina e no Uruguai. Ana Jansen, nesse contexto, desejava que o país tivesse bom desempenho. Várias foram as doações de Jansen para as forças expedicionárias. De certa forma, sua ajuda também contribuiu para o desempenho nacional, segundo a análise da época, exitoso no conflito. Uma outra característica marcante de Ana Jansen era o seu gosto pelo luxo e pela ostentação. Ela morava em um palacete no centro de São Luís, decorado com móveis e objetos importados da Europa. Ela se vestia com roupas elegantes e joias caras e andava em uma carruagem dourada, puxada por 4 mulas brancas e acompanhada por uma comitiva de escravos. Essa carruagem era um símbolo de riqueza, mas também de autoridade. Ana Jansen tinha o poder de mandar e desmandar na cidade. Ela controlava o comércio, a política, a justiça e a religião. Mas essa carruagem não era apenas um símbolo de riqueza e de autoridade. Era também um instrumento de terror. Segundo a lenda, Ana Jansen usava a carruagem para circular pela cidade à noite e castigar os escravos que encontrava nas ruas. Ela mandava chicotear, mutilar e até matar os infelizes que cruzavam seu caminho. Ela também usava a carruagem para visitar os seus inimigos políticos e intimidá-los com ameaças e chantagens. A história sobre a sua crueldade com seus escravos pode até ser verdade, mas ela não agia diferente dos donos de escravos da época. A escravidão era uma prática legal e comum no Brasil Império, e muitos senhores de engenho tratavam seus escravos com violência e desumanidade. Ana Jansen tinha amigos influentes como o imperador Dom Pedro II e inimigos poderosos como o bispo Dom José de Carvalho ou o comendador Meireles, líder do Partido Conservador, adversário do partido de Ana Jansen. Eles disputavam o poder e a influência na província e frequentemente se envolviam em conflitos e provocações. Uma das provocações mais famosas e curiosas se deu quando o comendador Meireles mandou importar da Inglaterra centenas de penicos de louça com a fotografia de Ana Jansen no fundo, para que as pessoas pudessem defecar e urinar sobre a sua imagem. Ele pretendia vender os penicos quase de graça, para humilhar e ofender Ana Jansen. Porém, ela soube do plano e mandou comprar todos os penicos na loja do comendador antes que eles fossem distribuídos. Em seguida, Ana Jansen teria mandado os seus escravos jogarem fezes e urinas no comércio do comendador, para sujar e estragar as suas mercadorias. Ela também teria reservado um penico especial, maior e mais cheio, para despejar na cabeça do comendador se ele aparecesse para reclamar. Com isso, ela queria mostrar que não se intimidava com as suas tentativas de insultá-la. Ana Jansen era uma mulher que se impôs em uma sociedade patriarcal e escravocrata e que usou os meios que tinha para se manter no poder. Ela não pode ser julgada apenas pela lenda, mas também pelo seu legado histórico e político. Ana Jansen era temida e respeitada por todos, por isso ela era chamada de Rainha do Maranhão.
Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal para não perder a segunda parte da história sobre Ana Jance e as lendas que envolvem o seu nome. Até a próxima!